Bom, dando sequência aqui, só para a gente finalizar essa primeira abordagem sobre direito tributário, a gente já viu o conceito de tributo, certo? Já vimos o conceito de tributo, já vimos quais são as espécies tributárias, aqui à luz da teoria pentapartida, que foi adotada pela Constituição Federal de 88. A gente já viu que tanto a União como os estados e os municípios possuem competência para instituir impostos, e aí já começando a estudar a primeira espécie tributária, que são os impostos, dentro, cada ente político aí dentro da sua esfera de competência, né? A União com o imposto de renda, IPI, IOF e tantos outros, os estados, ITCMD, IPVA, certo? ICMS, importante, e os municípios com ISS, ITBI e IPTU. Vale lembrar que a gente vai ter oportunidade de analisar as circunstâncias da reforma tributária e a gente vai ver que a gente vai falar de um outro tributo chamado IBS, que vai substituir gradualmente tanto o ICMS como o ISS, mas isso são cenas dos próximos capítulos. Então a gente falou sobre competência, a gente falou também aqui da não vinculação, que o imposto ele não está vinculado a um agir específico do Estado e também não tem o produto da sua arrecadação vinculado a uma destinação específica, ressalvada a questão da saúde e da educação, tá? Então, como regra, é uma não vinculação. E aí, para fechar, então, a gente vai falar sobre o efeito fiscal e extrafiscal que os impostos podem assumir, tá bom? Então, novamente, a gente começou falando sobre o conceito de tributo, que é gênero, falou sobre as espécies tributárias, e depois a gente passou a estudar a primeira espécie tributária, que são os impostos, tá? Falamos da competência e falamos aqui também, além da competência, a gente falou da não vinculação. E aí agora a gente vai falar dos efeitos que os impostos podem assumir, tá? Podem preponderar dois efeitos na cobrança dos impostos: o efeito fiscal e o efeito extrafiscal, certo? E o que que isso quer dizer? Que os impostos, eles podem ter na sua cobrança a preponderância de um efeito fiscal ou de um efeito extrafiscal. O efeito fiscal, ele tem a ideia embutida de arrecadação. Quando a gente fala que um imposto visa principalmente, preferencialmente, de forma prevalente, arrecadar dinheiro, nós estamos falando do efeito fiscal do imposto, certo? Então, o efeito fiscal do imposto é arrecadação. Anota isso aqui aí, viu? Anota aí. Esse é um outro conceito-chave: efeitos dos impostos. Efeito fiscal, a arrecadação. Quando o Estado confere a um imposto efeito preferencialmente, de forma prevalente, preponderante fiscal, o Estado está querendo arrecadar dinheiro, ok? Para custear a sua existência. Mas existem alguns impostos em que prevalece não o efeito fiscal, mas o efeito extrafiscal. Extrafiscal. E aí a gente não está falando mais de arrecadação, a gente está falando de intervenção. O Estado ele vai interferir, certo? No domínio econômico através de alguns impostos. Alguns impostos surgem como instrumentos, ferramentas do Estado para interferir no domínio econômico. Quais são os quatro exemplos clássicos de impostos com prevalência de efeito extrafiscal? IOF, Imposto sobre Operações Financeiras; IPI, Imposto de Importação; e Imposto de Exportação. Por quê? Pensa comigo. Assim, primeira coisa que a gente precisa ter em mente: o efeito extrafiscal não afasta o efeito fiscal, ou seja, mesmo quando o Estado usa um imposto com efeito extrafiscal, ele vai também arrecadar, não tem a menor dúvida disso. Mas a arrecadação aqui fica em segundo plano, porque a ideia do imposto, ou desses quatro impostos principais aqui, é justamente de intervenção no domínio econômico.
de modular comportamentos, de incentivar certos comportamentos e desestimular outros comportamentos. Imagina comigo, imagina que o governo, por algum motivo, alguma decisão política, alguma necessidade de política pública, ele precisa, num certo momento, frear o consumo. Ele precisa que o consumo diminua para, de repente, conter a inflação. O que ele vai fazer? Ele vai pegar um imposto sobre produtos industrializados e vai aumentar a alíquota. Veja que a ideia de aumentar a alíquota nesse contexto não é de arrecadar mais, é de fazer com que as pessoas comprem menos produtos industrializados. Esse é o efeito extrafiscal do imposto, certo? Vamos supor que em um determinado momento o Estado ele queira proteger um certo segmento da economia nacional. Ele pode vir e aumentar o quê? A alíquota do imposto de importação. Ele quer estimular a venda de produtos nacionais para o exterior. Ele vem e baixa a alíquota do imposto de exportação. Ele quer menos operações de câmbio, menos operações financeiras, menos empréstimos. O que ele vai fazer? Vai aumentar a alíquota do imposto sobre operações financeiras, o IOF. Então, esses 4 impostos aqui, você vai tatuar no seu antebraço, faz uma tatuagem com eles aqui, porque você precisa memorizá-los, internalizá-los. IOF, IPI, tá? IOF, Imposto sobre Operação Financeira. IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. O II, Imposto sobre Importação, e o IE, Imposto sobre Exportação, eles têm preponderantemente natureza extrafiscal, tá? Eles podem assumir essa natureza extrafiscal, servindo como um instrumento para o Estado, para que ele possa ali, promover uma intervenção no domínio econômico, estimulando comportamentos e desestimulando outros comportamentos, tá? Então, esses dois efeitos, eles vão sempre coexistir, mas em algum momento vai prevalecer um, vai prevalecer o outro. Tem hora que, para alguns impostos, vai prevalecer sempre o efeito fiscal, o imposto de renda, por exemplo. A intenção ali, a intencionalidade por trás do imposto de renda é de arrecadação, não tem a menor dúvida disso. Então, prevalece o efeito fiscal nesse caso. O IPI, quero frear o consumo, ou eu quero estimular o consumo. Vou colocar, e a gente já viu isso acontecer, alíquota zero para o IPI, para produtos da linha branca, por exemplo. Vou estimular que as pessoas comprem ali geladeira, fogão. Vou estimular o consumo. Vou usar o que? A alíquota do IPI. Esses impostos, IOF, IPI, imposto de importação, imposto de exportação, tem forte carga extra fiscal. Precisa memorizar isso, tá bom? Na sequência, a gente vai continuar aí analisando alguns aspectos gerais e relevantes do direito tributário. Até a próxima.